Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Jéssica e eu vou dar início ao curso de Forense Digital. Vai ser um curso introdutório, vocês, se interessarem, podem pesquisar outras coisas por fora. E eu espero que essa introdução possa motivar vocês. Bom, um pouco sobre mim, né? Eu sou estudante de Ciência da Computação na UFC desde 2017 e membro do RSI desde o ano passado, né? A partir do RSI eu consegui uma bolsa de inovação tecnológica na FUNCAP, na área de pentest, porém eu também estudo forense. Bom, aqui é a nossa agenda do curso, né? A gente vai ter uma introdução, ramificações da área, um pouco sobre o mercado de trabalho, algumas certificações, os passos de investigação, as principais ferramentas e, no final, uma prática. Bom, para iniciar, o que é forense digital, né? Forense digital é a ciência responsável pela investigação forense de evidências tecnológicas, como dispositivos móveis, e-mails, nuvens, ou qualquer outra variação de pequenos dispositivos derivados da internet das coisas. Vocês vão ver que a gente tem áreas da forense digital especificamente para a internet das coisas, a gente tem para bancos de dados, para redes, enfim, tem diversas áreas. Ela é uma das frentes de investigação, né? Só que é uma das mais recentes, mas já é primordial em absolutamente qualquer investigação que se desenvolva no planeta. Tem como objetivo preservação, coleta, análise e apresentação de resultados das análises, né, das evidências digitais. Então, a gente vai ver esse passo a passo, como se dá desde a preservação, né, da cena, desde a preservação dos dados iniciais até o resultado, né, até a apresentação do relatório final. Muitas vezes é confundida com a sua ramificação mais antiga, né, que é a computação forense. No entanto, o rápido desenvolvimento da tecnologia exige entendimentos mais profundos dos conceitos para os profissionais e os estudantes da área, para que eles sejam capazes de se especializar em suas funções, né? Aqui nós temos as ramificações. Tem biografias que definem de outras formas, né? Colocam outras ramificações, mas essas são as principais, né? A computação forense, forense mobile, forense em redes, forense em IoT, forense de banco de dados, que todas elas estão dentro da forense digital. Porque, dependendo do tipo de dispositivo, né, meio de comunicação ou artefato, a forense digital é ramificada para alguma dessas áreas. A gente vai começar com a computação forense. A computação forense é um dos ramos mais tradicionais da forense digital. Nela se fundamentam as principais metodologias de coleta e análise de evidências, e na maioria das vezes acaba sendo confundida com a própria forense digital. O objetivo da computação forense é examinar a mídia digital de uma maneira forense, com o propósito, né, de identificar, preservar, recuperar e analisar os dados, né, e no final apresentar os fatos. No início dos anos 80, né, os computadores pessoais tornaram-se mais acessíveis aos consumidores, levando ao aumento do seu uso para atividades criminosas também, né? E a computação forense surgiu durante esse tempo para tentar investigar evidências digitais e levar para os tribunais, né? No tribunal, a evidência forense, né, de computadores está sujeita aos requisitos usuais de evidências digitais. Isso requer que as informações sejam autênticas, obtidas com confiabilidade e admissíveis. Aqui a gente tem dois casos, um dos anos 80 e outro mais novo, né? O primeiro, que é o BTK Killer, que na verdade o nome dele é Dennis Rader, que ele era conhecido por amarrar, torturar e matar as suas vítimas, né? Ele foi acusado de 10 assassinatos, né, que aconteceram entre 15 de janeiro de 1974 e 19 de janeiro de 1999. Ele foi condenado por essa série de assassinatos, né? No final desse período,
ele enviou cartas para a polícia em um disquete. E metadados dentro dos documentos implicaram que o autor chamado Dennis, né, descobriram o usuário dele pelos metadados do disquete. E lá tinha uma espécie de localização em Christ Luther, uma igreja lá dos Estados Unidos. E essa evidência ajudou a relacionar os casos com ele, né, que os casos eram cometidos, né, na região, conseguiram achar esse usuário dentro do disquete, fizeram uma correlação, enfim. Essas evidências do disquete ajudaram a prender esse assassino. Por fim, a gente tem o Dr. Murray, que era o médico do falecido Michael Jackson, que foi condenado parcialmente por evidências digitais no seu computador, né? Foi encontrado no computador dele uma documentação médica informando as quantidades letais, né, de Propofol, que foi o composto químico que foi encontrado no corpo do Michael Jackson depois de sua morte. Agora a gente tem forense em dispositivos móveis, né? A forense em dispositivos móveis é uma das ramificações mais recentes da forense digital, né? Ela se caracteriza por maiores dificuldades em acesso dos dispositivos, exige esforço para desbloquear o aparelho e tem frequentemente obtido menos dados do que o dispositivo efetivamente possui, né? Aqui no Brasil, né, a Polícia Federal tem um grande centro, né, eu não lembro onde fica, não sei se é em Brasília, acho que é em Brasília, que lá eles têm supercomputadores para quebra de senha, né? E eles usam principalmente para, sim, dispositivos móveis, mas existem casos de HDs com senha, enfim, outros dispositivos com senha, mas eles utilizam geralmente para dispositivos móveis. Como esses dispositivos têm muita memória, né? A gente tem um iPhone, por exemplo, ali, um pequeno iPhone, a gente tem 128 GB, por exemplo, de dados, de informações. É complicado pro perito analisar esses dados, né? E é complicado também porque cada dispositivo tem sua arquitetura, nem todos os peritos conhecem as arquiteturas do dispositivo e tudo. Então, para esse ramo da forense, né, precisa-se de estudos mais detalhados, pessoas realmente treinadas para isso. No âmbito corporativo, né, esse tema é mais complexo, porque devido ao uso, né, de dados pessoais e corporativos, né, misturados no mesmo dispositivo, ou seja, no mesmo dispositivo você tem um WhatsApp pessoal, você tem um Telegram que você conversa com a empresa, você tem e-mail da empresa, né, você tem dados misturados. Ela é mais complexa que a computação forense tradicional, exige equipes altamente treinadas, como eu falei, né? E equipamentos especializados para conseguir resultados aceitáveis, né? Porque muitas vezes os arquivos que são encontrados, né, não são tão relevantes quanto em um HD, por exemplo, mas não deixa de ser importante. As investigações, né, de dispositivos móveis geralmente se concentram em dados simples, né, como dados de chamadas, ou SMS, ou e-mail, em vez de recuperar, né, dados apagados, como a gente tem na computação forense normal, né. Os dispositivos móveis também são úteis para fornecer localizações, né, a partir do GPS ou através da triangulação com as antenas, né, dos celulares, que rastreia o dispositivo dentro do seu alcance. A gente tem um caso de sequestro, né? Esse no Rio Grande do Norte, em Natal, que uma mulher foi sequestrada quando estava saindo de uma agência bancária e o marido conseguiu localizar ela pelo GPS do celular e ajudar a polícia a encontrar ela, né? O rastreador foi de fundamental importância para localizar a vítima, né? Junto ao registro do sequestro, o marido também informou que o rastreador do GPS da mulher estava ativado e que ele sabia exatamente a localização dela. O caso só foi solucionado neste curto espaço de tempo por conta deste recurso, né, que isso é uma declaração de um dos tenentes lá, né, que ficou à frente do caso. A gente tem agora forense em redes, né? Trata-se da análise de tráfego de rede com fins de coleta de informações, coleta de provas ou detecção de intrusos, né?
A forense em rede geralmente tem dois usos, né? A primeira relacionada à segurança, né, que envolve o monitoramento de rede para identificar intrusos. O invasor pode ser capaz de apagar todos os registros de log e um host comprometido. Evidências baseadas em redes podem, portanto, ser a única evidência disponível. A segunda forma está relacionada à aplicação das leis, né? Nesse caso, se o tráfego de rede for capturado for capaz, né, de incluir tarefas como remontar os arquivos enviados, busca de palavras-chave, analisar comunicações, né, como e-mails ou bate-papos, aí ele pode ser usado também no tribunal. Os sistemas utilizados na coleta, né, são geralmente duas formas, né? Traduzindo literalmente do inglês, né, a gente tem o de força bruta, né, que é o pegá-lo enquanto você pode, que este é o lugar onde todos os pacotes, né, que passam através de um certo ponto, eles são capturados e gravados, né, para posteriormente serem analisados. Essa abordagem requer grandes quantidades de armazenamento, né. A segunda forma, que é o método mais inteligente, né, que está também traduzindo literalmente do inglês, é o parar de olhar e ouvir. Que este é o lugar onde cada pacote é analisado de uma forma rudimentar na memória e apenas algumas informações são guardadas para análises futuras. Ou seja, enquanto os dados estão passando, elas já estão sendo processados. Esta abordagem requer um rápido processamento, né, para acompanhar o tráfego de entrada. Então, aí você me pergunta qual é a melhor, força bruta ou o método, né, de parar e ir analisando junto com o tráfego? Tudo depende, né? O primeiro você precisa de uma grande quantidade de armazenamento e o segundo, grande quantidade de processamento. Tudo vai depender da infra, né, de quem está analisando. Aqui a gente tem esse caso do FBI do ano de 2000 com o Alexei e o Gorshkov, não sei se pronuncia assim, né? O FBI atraiu eles dois, eles eram hackers, né, para os Estados Unidos para uma entrevista de emprego falsa, a monitorar o tráfego de rede, né, a partir dos computadores. O FBI identificou senhas que lhe permitiam colher provas. Eles foram acusados de conspiração, fraude informática e extorsão. Eles tentaram extorquir dinheiro de dezenas de empresas americanas, incluindo o Banco Nacional. Eles extorquiam as empresas invadindo seus sistemas e roubando dados, né? Acredita-se que o número é maior, mas o que temos é que eles pegaram cerca de 50 mil cartões de crédito, né? Pegaram os dados de 50 mil cartões de crédito e estavam fazendo uso desses cartões. Aí, com a ajuda da forense em redes, né, pegando o tráfego deles, o FBI conseguiu identificar e prendê-los. A gente tem agora forense em IoT. Para iniciar, temos que saber o que é IoT, né? IoT é a interconexão digital de objetos do cotidiano com a internet, né? A gente tem o que? Smart TV, Smart Lâmpadas, Smartwatch. A gente tem ajudantes como a Alexa, né, que ela pode interagir com outros dispositivos, como lâmpadas. Então, tudo isso é IoT, né? Ela é a mais recente evolução tecnológica, né? Tem como objetivo conectar dispositivos do cotidiano de internet, abrindo com isso um leque de possibilidades para ataques, fraudes e, portanto, investigações. Diversos dispositivos serão testemunhas de crimes e fraudes financeiras, né? Com isso, a forense IoT vem crescendo, né? Vem sendo uma área de bastante estudo para que possamos usar esses dispositivos para coletar informações em casos, né? Aqui a gente tem dois casos, né, que eu reuni, que é de um Apple Watch, que ele foi meio que testemunha de um assassinato, ele serviu como prova, e um assistente pessoal da Amazon, né, a Alexa, que ela realmente foi testemunha, né. Primeiro, o caso do smartwatch, né. Myrna Nielsen, que ela tinha 57 anos, né, ela foi assassinada no ano de 2017. Né. Na época, a sua nora, de 26 anos, a Caroline, disse para as autoridades que um grupo de homens invadiu a casa dela e atacaram ela após uma briga. A jovem disse que também foi amarrada pelos atacantes e antes deles irem embora. Porém,
Um analista forense estudou os dados do Apple Watch da vítima e conseguiram determinar que o ataque seguido da morte ocorreu em um intervalo de 7 minutos, né? Houve grande registro de atividade, seguido por uma calmaria, né? Quando a vítima supostamente ficou inconsciente e o seu coração parou. A acusação acumula marcações de tempo e informações sobre níveis de energia, movimento e batimentos cardíacos, chegando à conclusão que a falecida foi atacada por volta das 6h38 e certamente morreu por volta das 6h45. Ou seja, a Caroline tinha testemunhado que a sua sogra discutiu com os homens cerca de 20 minutos enquanto ela estava amarrada. O fato é que a Caroline usou o seu próprio telefone para enviar mensagem para o marido por volta das 7h02 da noite, né? E em sequência fez uma compra no eBay por volta das 7h13. Quem vê um assassinato e vai fazer compras no eBay, né? Nesses fatos, posteriormente, acabaram tirando a credibilidade da versão dela, né? Ou seja, com os dados do Apple Watch, viram que os dados da Caroline não batiam e que supostamente ela pelo menos mentiu, né? Não se sabe se ela participou do assassinato, mas que ela mentiu. Por último, a gente tem o caso da Alexa, né? Assistente pessoal da Amazon, a Alexa, ela foi testemunha de um caso de assassinato. A polícia, né, do Kansas, queria que a Amazon entregasse dados da Alexa, né, armazenados nos seus servidores. Isso lá em 2015, um ano depois que a Alexa foi lançada, né? Os dados, segundo as autoridades, poderiam estar relacionados ao assassinato de Victor Collins, em novembro de 2015, como eu falei, mais ou menos um ano depois que a Alexa foi ao mercado. Ele foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem na casa de Andrews, um colega de trabalho, né? O Andrews se diz inocente, né? A Amazon não queria dar os dados, já que isso deixaria claro que todas as suas conversas são gravadas nos servidores da Amazon e não que ficam na Alexa, né? Porém, ela cedeu algumas transcrições, né? Mas não tinha tudo. Então, e não eram dados originais, né? Eram só as transcrições. Mas, aparentemente, isso não foi o suficiente, né, para concluir se o Andrews é ou não culpado pela morte do seu amigo de trabalho. E a polícia acabou abandonando o caso, não teve uma conclusão. O Andrews foi declarado inocente. Agora nós temos forense em banco de dados, né? A forense em banco de dados visa verificar os dados e os metadados existentes em servidores, né? Visa também identificar, por exemplo, quem foi o autor de determinada conclusão de dados, quem fez alguma alteração, e ainda analisar, né, essas transações realizadas entre bancos de dados, identificando desvios de padrões e potenciais indícios de fraudes, principalmente financeiras, né? Investigações usam conteúdo de bancos de dados em arquivos em log para construir uma linha de tempo e recuperar informações relevantes, como eu disse, em casos de fraude. Eu não achei nenhum caso, né, que fosse a público, mas é muito comum que em fraudes financeiras esses dados de banco de dados sejam correlacionados e investigados para ver se todos os dados batem.